E no Tudo de Melhor nós vamos começar a nossa entrevista aqui ao vivo no estúdio. O Padre Leandro Pupim vai participar conosco, vai tirar dúvidas sobre Quaresma. Se você desejar também, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 997846463. É o WhatsApp da Nova Ribeirão. Padre Leandro, bom dia. Bom dia André, bom dia a todos aqueles que nos ouvem aqui pela Rádio Nova Ribeirão. E mais uma vez fico feliz de estar com vocês aqui. Agradecê-lo por nos atender logo cedo. Muitas pessoas não sabem, mas sábado, expediente paroquial puxado também lá na São Pedro, né? Com certeza, tanto o atendimento particular, assim, de questões das pessoas, quanto a preparação das celebrações, algumas reuniões que sempre acontecem. O final de semana é semana total para nós. Algumas paróquias o pessoal reclama, mas nunca acha o padre lá, tá sempre correndo, só na hora da missa. Pessoas que querem tirar uma dúvida, compartilhar uma dificuldade, uma dor, fazer uma pergunta, não só aquela protocolar com a secretária, consegue falar com o senhor pessoalmente? Como que é? Bom, cada paróquia tem a sua organização e cada padre geralmente tem atividades fora da paróquia também. Isso varia de paróquia para paróquia, é bom dizer. Aliás, compromissos diocesanos, compromissos alguns de atendimento social. Exatamente. Né? Essa semana mesmo que vai entrar, temos reunião do clero em Brodowski. Então, deslocamento, fica o dia todo lá. Então, isso às vezes as pessoas não compreendem, né? Infelizmente, às vezes acontece de nos procurarem em momentos assim. Ou ainda, no meu caso, já aconteceu de pessoas me procurarem na secretaria paroquial. Eu tenho um expediente regular de secretaria paroquial, então, em regra, eu estou ali. Porém, naquele momento, naquela hora, eu estava visitando um enfermo. Eu estava resolvendo uma questão administrativa da paróquia com prestadores de serviço. E aí acabou havendo um desencontro. Mas, respondendo à pergunta, em regra, no horário de expediente a público, é possível ter o atendimento pessoal também. E nesse período eu acredito que a demanda aumenta, porque estamos vivendo um tempo especial na Igreja Católica, entre os cristãos de várias denominações, que é a Quaresma. Nós tínhamos uma visão, Carnaval pode tudo, depois Quaresma vem aquela resignação, aquela conversão. Só que, padre, esticaram o Carnaval, agora tem o pré-Carnaval, tem a semana do Carnaval, tem o pós-Carnaval, tem gente comemorando o Carnaval até hoje. Na Igreja Católica iniciou esse período na quarta-feira de cinzas, isso mesmo. Mas o que é a Quaresma? Qual que é o fundamento histórico, teológico para as gerações atuais, que Quaresma parece uma coisa antiga? Sim. É isso mesmo? Conta pra gente. Gostei da palavra antiga. Antigo é bom. Os diálogos de Platão são antigos e são fundamentais. Os 4 evangelhos são antigos e são luz para a atualidade. Então, eu gostei da palavra antigo. Sim, a Quaresma é coisa antiga, nesse sentido, de que há muito tempo ela faz e continuará fazendo sentido. Agora vamos à questão, por que a Quaresma, não é? Vamos dizer, teologicamente, uma referência que acho que todo mundo tem de alguma maneira, as tentações de Jesus no deserto. Diz o texto bíblico de Mateus, por exemplo, que Jesus ficou 40 dias no deserto. E estando lá, ele foi tentado. Ele passou fome, ele teve as suas 3 tentações. Esses 40 dias bíblicos não estão ali à toa no Evangelho ou nos Evangelhos expressos assim. Também são referência, por exemplo, no Antigo Testamento, dos 40 dias em que o dilúvio refez a face da terra, ou ainda os 40 anos em que Moisés, com o povo hebreu, saído do Egito, eles atravessaram o deserto em busca da terra prometida. Veja que deserto, dilúvio, transformações. Biblicamente, os 40 dias têm a ver com essa referência da Sagrada Escritura, portanto, e que a igreja absorve e propaga como tempo propício para mudanças na vida. Ou, em outros termos, uma palavra antiga, porém sempre nova, conversão. Converter-se, mudar a direção.
está indo para um rumo diferente, para um rumo ruim a minha vida, estou tendo hábitos que me prejudicam, estou tendo um horizonte que sei, eu já antevejo dificuldades, preciso converter, preciso mudar a direção. Eis a Quaresma. Teologicamente, no comportamento e também historicamente, aí a gente tem a história da liturgia que vai acontecendo aos poucos, e esse tempo da Quaresma, ele vai se instalando, ora na igreja latina, um tanto na igreja grega, ora em certas regiões, até que, com o tempo, com os concílios, a igreja universaliza esse tempo. Então, hoje, no mundo todo, Quaresma é tempo de conversão. Neste tempo de conversão, existem algumas propostas ou propósitos: jejum, oração e também a confissão. Pelo menos nesse ano, né? A confissão é um hábito que deveria ser regular, mas que a igreja fala, pelo menos uma vez, pelo menos nesse período. É isso mesmo, vamos passar por isso, padre? Vamos lembrar. Oração, jejum e esmola. Não é? São as 3 práticas que, digamos, marcam a Quaresma. Oração, em nível subjetivo, pessoal e comunitário. Então, a igreja toda organiza a sua liturgia e motiva os fiéis a que, pela oração, reflitam, peçam, queiram conversão. Jejum. Interessante, você falou do carnaval. E o carnaval é marcado assim por uma série de excessos tantas vezes, não com todas as pessoas, mas há uma boa parcela que bebe a mais, gasta a mais, tem excessos, os mais variados. Estou pegando isso aqui como exemplo só porque está próximo de nós, porque excessos podemos cometer o ano todo. Diante disso, o jejum como uma prática de abstinência de refeição, de algumas refeições, de carne, por exemplo, por um tempo ou de modo intermitente, de qualquer maneira, de qualquer forma que a pessoa faça o jejum, no fundo, ela quer oferecer aquele sacrifício espiritual a Deus por sua conversão e, de quebra, e muito importante, vencer os seus impulsos. O jejum é uma forma de treinamento, digamos assim, para que nós vençamos nossos impulsos, seja ao consumismo, seja ao falatório inconsequente, seja a preguiça, tantas vezes protelar as coisas, a fazer. O jejum, quem vence o corpo, consegue vencer as vontades também. Entende? As vontades que são talvez excessivas em nossa vida ou faltosas em nossa vida. Então, oração, jejum, a esmola. Ora, costumo dizer que pela oração a gente se fortalece e atravessa o tempo da Quaresma, a espiritualidade viva. O jejum nos faz viver a abstinência, mas essa abstinência não pode ser uma dieta. Essa abstinência não pode ser só uma questão estética. Essa abstinência tem que gerar um ato de solidariedade. Aí é chamada esmola. Como é bom se a pessoa que fez jejum 40 dias, mesmo que intermitente, a seu modo, dentro das suas condições, lá no final da Quaresma, ela transformar o dinheiro que ela gastaria, o recurso que ela gastaria com excessos, em gesto de solidariedade. Um alimento para uma família, uma doação para uma entidade, uma boa ação, material mesmo, de efeito concreto. Aí você tem o exercício quaresmal completo, do indivíduo, digamos assim, na vida concreta e também em alguma transformação da comunidade. A igreja interage com a sociedade interage com a igreja, e às vezes vão surgindo tradições em cima de tradições. Algumas pessoas nesse período não comem carne, mas vão lá e comem o peixe. O comércio aproveitou isso e até divulgou bastante. A imprensa sempre faz matérias, aumentou o consumo de peixe. A igreja orienta que se faça, ela não cria uma regra. A pessoa então tem a liberdade de escolher o que ela jejuará ou o que ela renunciará nesse período e como ela transformará isso em algo concreto em favor do irmão. Exatamente.
porque vai da condição de cada pessoa. Condição tanto financeira, também questões de saúde. A gente tem que pensar nisso. Há pessoas que de repente, se ficarem sem ingerir certos alimentos, terão ali algum desconforto por causa de condições de saúde. Então, o jejum, ele é dentro das condições de cada pessoa. Por isso que é uma atitude pessoal também aí, é individual, né? A igreja nos orienta que façamos jejum de abstinência de carne na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão do Senhor, a sexta-feira santa, né? Dado o significado, a abertura da quaresma e a morte de Jesus. Então, nessas datas, a igreja manda que façamos o jejum desses alimentos. Você pode consumir peixes, e sim, claro, proporcionalmente o consumo de peixes acaba aumentando, porque as pessoas trocam a dieta, mas aí fica o alerta para quem nos ouve, enfim, não façamos simplesmente uma troca de cardápio. É preciso que haja, por exemplo, nos dias de jejum, como a sexta-feira santa, também uma continência, sabe? Sobriedade, até austeridade. Eu mesmo, na quaresma e na situação da sexta-feira da paixão do Senhor, eu não como carne nenhuma. É o arroz, o feijãozinho ali, bem simples. É um dia de oração e de recolhimento. Reserva a alegria para a Páscoa. O Cristo, algumas coisas que ele apresenta, ele gosta de dar o exemplo. Por exemplo, oração. Ele tinha um hábito de se afastar. Eu vou ali orar. Jejum. Ele vai e jejua para depois poder falar: gente, olha, faz o jejum aqui. E aquela passagem que ele fala: poxa, vocês já dormiram? Não puderam nem aguentar um pouquinho aqui comigo? Qual que é a importância nesse período dessa parada, desse respirar, desse se isolar um pouquinho, mesmo que o isolar seja no cantinho da sua casa, seja por alguns minutos, diário? Qual que é a importância nesse mundo nosso tão agitado, tão conturbado, de dar essa parada e essa aproximada maior? De fato, você já deu a chave de leitura. Um mundo conturbado, um mundo agitado. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos 24 horas conectados a alguma coisa, se bobearmos. E isso suga a nossa atenção, consome nossas energias, desenvolve interesses, obviamente, trabalho, estudo, família. As conexões, elas nos conduzem ao mundo exterior. Só que esse mundo exterior, assim vivido, no exagero, digamos, numa constância, cria uma defasagem, digamos assim, uma defasagem do eu. Aquele momento em que sim, você deve tirar para si, para que você possa ter a sua identidade melhor estabelecida. Senão daqui a pouco a gente é um conjunto de notas na agenda e deixamos de ser nós mesmos. Fazemos o que queremos, o que gostamos, ou ainda, mesmo que façamos como cumprimento de obrigação. O momento da quaresma implica essa reflexão. E aí que não é só, digamos, ficar consigo. Tantas vezes ficamos conosco mesmos, na verdade, povoados de nós mesmos e nossas agendas. Não, mude. Aí é a oração que entra em jogo. A oração, ela vai lá no X da questão. A palavra de Deus, por exemplo. As pessoas terem o contato com a palavra de Deus. Há muitas que têm constantemente o evangelho diário. Isso é ótimo. Mas você ainda dedicar uma atenção maior àquela palavra de Deus, um pouco mais, a uma leitura espiritual, ao silêncio que está tão raro hoje em dia, isso nos auxilia no contato conosco mesmo, com os elementos da nossa consciência. E aí eu lembro aqui uma frase de Santo Agostinho: a consciência é o sacrário da pessoa humana, e justamente quem procura a si, sinceramente, encontra Deus. Quem procura a Deus, sinceramente, encontra a si. Santo Agostinho tinha essa
essa máxima, e acho que ela é válida diante dessa questão que você colocou. O senhor falou da agenda, então na nossa agenda nós começamos o ano. Terminou o Natal, aí já começa toda uma preparação para o Carnaval, aí vem o Carnaval, para na Quaresma, e aí depois de 40 dias retoma a vida. O que eu consigo, ou o que eu devo fazer depois de 40 dias, orei, meditei, jejuei, como que eu levo isso para o resto do ano? Porque se eu não levar isso para o resto do ano, parece que não teve propósito, foi alguma coisa sazonal, alguma coisa temporária que não impactou, que não transformou. Como eu consigo, Padre Leandro, na minha vida, pegar esses 40 dias importantes, que não são dias de tristeza, como muitas vezes se pensou, não, mas dias de reflexão, de introspecção, e como eu levo isso para o resto do ano? Mudar a rotina, tem que mudar. A psicologia comportamental, por exemplo, ela nos traz algumas contribuições que nos auxiliam nisso, que nos alertam nesta situação de que propósitos muito nobres, sem mudanças de comportamento, serão meras intenções. Os 40 dias da Quaresma são propícios para que você faça essa depuração. O que eu quero, o que é que eu posso, o que é que eu devo e como fazer. Às vezes a gente quer coisas muito, muito grandes, importantes em nossas vidas, mas a gente não cria as bases para que elas aconteçam. E no caso aqui que estamos falando, para que ao longo do ano a Quaresma, digamos, surta, ela proporcione seus frutos, é necessário que eu analise quais os comportamentos que vão sustentar aquele propósito ao longo do ano. Então, mudar hábitos é fundamental. Se você passar 40 dias na sazonalidade, com muito esforço, muito jejum, fizer a sua esmola direitinho, ali a oração, e depois você, como um elástico que ao ser solto volta ao mesmo ponto, volta às mesmas habitualidades, você perdeu o esforço. Você tem que construir método, digamos assim, para si. Eu quero ter uma vida mais saudável. Ok. Durma mais cedo. Eu quero evitar um infarto fulminante. Ok. Vá ao médico, vá ao nutricionista, faça exercícios. Eu quero ter uma vida moral mais correta. Eu quero ter foco na minha espiritualidade. Ok, tem missa todo dia na cidade de Ribeirão Preto, variada em muitas paróquias. Assuma para si a Eucaristia diária. Ou, pelo menos, a Eucaristia semanal também. Acrescente mais 1 dia, 2 dias de missa na sua semana. Você vai perceber que o tempo que você gastaria com coisas inúteis, passará a gastar com coisas que vão te fazer crescer, enriquecer sua espiritualidade, mudar até a trajetória do seu veículo, indo ou voltando para casa. Padre Leandro, na nossa audiência, muitos escritores aqui, Nelly Cirino, aquele abraço, muito obrigado pela audiência. Também a Rita Cruz, que é lá da comunidade, participa da São Pedro, e como escritora, e eu disse que nós falaríamos sobre campanha da fraternidade, ela mandou aqui uma trova: fraternidade e amizade, um tema sensacional, paz e solidariedade, compromisso social. E mais uma: repensar nossa atitude e gerar a conversão. Façamos dessa atitude tempo de paz, reflexão. Em forma de poesia, uma homenagem para o senhor lá da Rita Cruz, que é da paróquia. Então vamos falar um pouquinho de campanha da fraternidade, claro, que é no Brasil uma agenda, um compromisso, algo tão importante e que é religioso, mas que sempre tem uma visão no social. Exatamente. É mais ou menos isso? Em primeiro lugar, meu abraço para os poetas, na pessoa da Rita, que nos mandou as trovas. E assim, os poetas, eles têm esse dom, né, de sintetizar, né, em poucas palavras, grandes coisas. Então fica um abraço aí a todos os que fazem ou gostam de poesia, de literatura.
Mas sim, a campanha da fraternidade, ela nasceu com o Dom Helder Câmara, lá na década de 60, e evoluiu desde então, tornou-se uma tradição, uma marca da Igreja Católica no Brasil, porque justamente tenta fazer, digamos, aquela interface entre os elementos religiosos que falamos até aqui e que muitas vezes ficam no circuito interno da igreja, das orações, do jejum, da esmola, das práticas e retiros. Tá, isso tudo é muito importante, mas a igreja está no mundo. Então a campanha da fraternidade, ela cria essa interface, intersecção entre os valores do Evangelho, as propostas de conversão e algum tema que é relevante para a sociedade. Assim, a campanha da fraternidade, ela terá e tem validade excepcional para os fiéis, mas também uma importância marcante para a sociedade no seu todo. Esse ano, a campanha da fraternidade traz como tema a amizade social. E aí você tem na prática da igreja, nos 40 dias, e com a decorrência do ano, desdobramentos disso, atitudes, reflexão, conscientização sobre o que seja amizade social. Costumo dizer que a amizade, a gente geralmente tem uma seletividade. Um amigo meu de muitos anos dizia: olha, na vida, se a gente tiver amigos na quantidade de encher uma mão, assim, cinco dedos da mão, estaremos felizes. Grandes amigos são assim. Ele tem uma razão. E sim, é verdade, a experiência diz que a amizade é geralmente entre poucas pessoas. Esta amizade interpessoal. Não é desta amizade especificamente que a campanha da fraternidade trata, embora a campanha da fraternidade puxe do sentimento de amizade interpessoal um valor, ou alguns valores. Respeito. O respeito que eu devo ter para com você como meu amigo pessoal, eu também devo levar para aqueles que não conheço, aqueles que não considero, aqueles que nem sequer entram no horizonte da minha vida, do meu pensamento. Então a amizade social, ela é uma alteridade. Quem é o outro que eu não vejo? A campanha da fraternidade traz ali no seu cartaz, tem vários tipos humanos, né? Mas tem um detalhe ali, na figura da campanha da fraternidade, do cartaz, tem um cadeirante, entre outras pessoas. Vou pegar isso como exemplo. Tantas vezes nós temos os sentimentos de amizade entre nós, mas a gente não sabe quais são as dificuldades de um cadeirante. Como é que ele vive o seu dia a dia? E às vezes eu não sei, por quê? Simplesmente não faz parte do circuito da minha vida. A campanha da fraternidade vem nos dizer: olha, a amizade que nós temos um para com o outro, na intimidade, na mesa da casa, tem que ser estendida para a sociedade. Mas para isso, eu tenho que passar a ver aqueles que eu não vejo, a ouvir aqueles que eu não ouço, e assim por diante. Um exercício de religião, de fé, mas também de cidadania, uma coisa básica, mas que a igreja precisa fazer esse alerta, né? Puxar esse lembrete. Na nossa audiência, a Helena Agostinho, que está fazendo toda uma saudação, porque muitos não sabem que o padre Leandro participou lá na Casa do Poeta, na União dos Escritores, tinha uma academia jovem, tinha um espaço de literatura, e a Helena Agostinho está lembrando desse momento, mandando um abraço e fazendo uma pergunta: promessas para alcançar uma graça, como deixar o cabelo crescer, deixar de comer doce, subir escadas de joelho ou alguns sacrifícios parecidos, são válidos? Um carinhoso abraço para o padre Leandro. Obrigado pela pergunta, Helena Agostinho, e que boa pergunta, né? É válido no âmbito da subjetividade. As pessoas, veja, a religião enquanto fenômeno humano, ela é também uma elaboração de sentidos. Nesta direção, quando a pessoa descobre o sentido em um
deixar de cortar o cabelo, ou em uma peregrinação a um santuário, ou outros gestos assim, aquilo colabora, digamos, para que ela exerça o sentido da sua fé. Então, isso é subjetivo. Como que a igreja enxerga isso? Como atos, digamos, genuínos de fé pessoal, que na verdade acaba se repetindo em muitas pessoas. Então você tem o Santuário Nacional de Aparecida, que todos os dias recebe gente peregrina ali, que coincidentemente, por motivos às vezes variados, diferentes, alguns semelhantes, escolhem, por exemplo, a peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida. Aquelas pessoas todas, em conjunto, formam uma grande massa de pessoas. O dia 12 de outubro em Aparecida é gigantesco, mas essa grande massa de pessoas é, na verdade, uma infinita junção de significados subjetivos, individuais, cada um tem uma história. Então, é válido, compreendido nesse âmbito, de que a pessoa elabora o significado para si numa linguagem religiosa com atos como este. A campanha da fraternidade ela nasce no seio católico, mas ela conta em várias edições com participações de outras igrejas, de outras denominações. Como que é essa interação, padre? Há um Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, isso em linha ecumênica, e a cada 4 anos tenta se repetir, depende um pouco das agendas do Conselho e das reuniões que são feitas, mas a cada 4 anos, em média, ocorre uma campanha da fraternidade justamente ecumênica. Essa atitude nasceu aí, principalmente se fortaleceu nos anos 2000, depois do jubileu de Nosso Senhor Jesus Cristo, do ano 2000, fortaleceu-se muito mais esse sentido ecumênico da fé cristã. E então a CNBB, junto com igrejas cristãs no Brasil, estruturou esse hábito. Isso é muito importante, porque as pessoas tantas vezes têm na ideia das religiões a ideia de que elas não podem conversar, a ideia de que uma religião impede o contato com outra. Isso é um equívoco. É um equívoco de entendimento do próprio Jesus, que sempre acolheu a todos, samaritanos, romanos, fariseus, mesmo que tivesse lá os fights com os fariseus, ele os acolhia. Ele tinha essa, digamos, abertura. E a fé cristã, historicamente, se tornou o que é porque aprendeu a respeitar culturas diferentes. As cartas de São Paulo, todas elas são sempre uma adaptação da palavra de Jesus, da experiência paulina, no lugar em que está, com as pessoas concretas. Então, a campanha da fraternidade ecumênica é um sinal de um cristianismo vigoroso e saudável, que para o século XXI tem muito a dizer no sentido em que, quando as pessoas querem erguer muros, a gente tem que construir pontes. E essa canção despertou sentimentos no meio religioso, sentimentos de emoção e sentimentos de revolta. Eu vou tocar essa música aqui agora, padre. Vamos fazer uma reflexão junta. Antônio Alexandre, na 18, nós vamos chamar Aimé, que compôs e cantou a música Evangelho de Fariseus. Na 15, aperte o play. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele tá querendo
quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Parará. Uma criança morre. Parará. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não tá circulando, o sangue tá coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Evangelho de fariseus. Parará. Evangelho de fariseus. Parará. Evangelho de fariseus. Padre Leandro, essa jovem tem 28 anos, ela é cristã, mas ela não fala de que denominação, e na música ela não fala ela fala igreja. Algumas igrejas começaram a fazer campanha contra a moça, porque ela falou da Amazônia, de criança abandonada. A denúncia que acontece na ilha de Marajó, que crianças de 10, 8 anos estão colocadas na prostituição, a Amazônia está queimando, está destruindo, mas ela traz uma reflexão do evangelho, que o maná vinha para suprir uma necessidade momentânea. Tem gente querendo estocar o maná. Muito em sintonia com essa amizade social que o senhor falou, com essa campanha da fraternidade. O senhor percebeu que nexo interessante, mas motivo de tanta polêmica? Primeiro, eu acho que eu vou tocar essa música nas minhas missas. Porque sim, essa canção, ela retrata justamente os horizontes onde o evangelho ainda não tocou efetivamente para transformar. Ou, como também na canção se diz, o evangelho é usado como instrumento para maquiar essas realidades. Falar de Jesus e não falar das crianças que estão sendo abusadas é uma contradição.
Porque o Evangelho de Jesus está aí para libertar o indivíduo, eu e você que ouvimos a palavra, e também aqueles que nem a palavra têm para ouvir. Então, a canção traduz um horizonte social. Ela está correta. No passado, Antigo Testamento, digamos, os fariseus lá da Sagrada Escritura, dos Evangelhos, eles transformaram os 10 mandamentos em instrumento de hipocrisia na prática religiosa. Na atualidade cristã, falando-se do Brasil, nós corremos o risco sempre de transformar os valores do Evangelho de Jesus em cortina de fumaça, que vai acalentar as questões pessoais, que são sempre importantes, mas de repente, ao gerar um conforto, também gera uma espécie de anestesia social. O Evangelho não pode anestesiar. Jesus, quando a gente reza a oração do Pai Nosso, a gente pede o reino de Deus. E o reino de Deus é de justiça, é de paz, é de fraternidade. Enquanto houver injustiça, violência e falta de fraternidade, é porque o reino de Deus que pedimos ainda está para ser instalado e Jesus conta conosco. A canção é muito condizente com o Evangelho, numa crítica à atualidade. Na nossa audiência, Elisa Alderani, muito obrigado, Elisa, pelo carinho e parabéns pela homenagem que vai receber aqui na Rádio Nova Ribeirão. Padre, nós já temos uma semana da quaresma, mas aquela pessoa, puxa, eu estava perdida, mas agora ouvi o padre ali e animei. Dá tempo ainda? Como que é o engajamento para quem não pegou do começo? Porque começou lá na quarta-feira de cinzas, né? Isso. E aliás, como o senhor falou de horário, a Arquidiocese de Ribeirão Preto, antes era só à noite, mas agora teve meio-dia, 15 horas, 17. Teve missa para todo mundo, para todas as possibilidades. Mas eventualmente, quem ainda não estava engajada, quem ainda não tinha o propósito, a partir de hoje, quais são as dicas, as orientações? Bom, aí a gente entende mais um motivo dos 40 dias, né? Se eu perdi 5 dias dos 40, eu tenho 35 ainda. Se eu perder 30 dias dos 40, eu terei 10. Não se acanhe. Você que me ouve, você que nos acompanha, né? Não se acanhe. Não se sinta atrasado. A locomotiva de Deus tem várias paradas para que todos possam entrar, né? Então, comece a sua prática quaresmal, retorne à missa se você está afastado, assuma um propósito, faça esse exercício de jejum, oração, esmola, e aí sim, faça em vistas da Semana Santa. Eu acho que aí a gente tem que ter essa noção temporal também bem definida. A Semana Santa que fecha o período quaresmal e todo esse momento da igreja, ela é muito importante que a pessoa que venha se engajar daqui em diante, ela tenha em vistas também isso. Olha, na Semana Santa, nas celebrações da Semana Santa, eu quero, digamos assim, fechar com chave de ouro o esforço que farei. Então dá tempo e tenha a Semana Santa como objetivo agora. O objetivo é chegar lá na Semana Santa melhor do que vai começar a quaresma. Padre Leandro, caminhando para o final da nossa entrevista, reiterando o agradecimento pela disponibilidade, sei que tem agenda daqui a pouco, mas eu gostaria que o senhor deixasse a mensagem final ou falasse algum tema que ainda não abordamos ainda sobre quaresma, sobre campanha da fraternidade. O microfone da Nova Ribeirão é vosso. Muito obrigado. Acho que 2 coisas. Ainda da campanha da fraternidade, no texto da campanha da fraternidade, há uma reflexão que resgata o episódio lá do livro do Gênesis entre Caim e Abel. 2 irmãos, um se faz homicida e o outro é feito vítima, né? E Deus, num certo momento, pergunta: onde está o teu irmão? E aí vem a vergonha do homicida. Esse texto bíblico, acho que ele é um ótimo ponto de partida para termos uma noção prática da amizade social. Onde está o teu irmão, que você não vê mais,
mas está sofrendo? Onde está o teu irmão que você não vê mais, mas está doente, está internado? Onde está o teu irmão, como a música cantava, que você não vê mais, mas está sendo assassinado em algum canto da cidade? Isso é muito importante para nós. Então a campanha da fraternidade nos traz isso. O outro elemento, e aí sim eu encerro, falamos aqui de vários elementos, mas vamos lembrar a Páscoa. A Páscoa, ela tem que ser celebrada, vivida num duplo sentido. É cruz e ressurreição. A cruz é meio, a ressurreição é fim. Nunca esqueçamos disso. Tem gente que fica na cruz e desconhece o sentido da ressurreição. A Páscoa é cruz e ressurreição. Esse duplo sentido alimenta o cristianismo desde os apóstolos. Então, que nós possamos viver a dimensão da cruz. Todos temos as nossas, todos podemos identificar as dos outros também e nos solidarizarmos com isso, mas também todos temos em Jesus o sinal da ressurreição. Vida nova, reino de Deus, amor, enfim. Agradecendo ao Padre Leandro Pupim e deixando sempre os microfones da Nova Ribeirão abertos para programação da São Pedro, da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora ou qualquer outra necessidade. Aliás, o senhor continua respondendo pela vigararia ali, também continua com essa... Como vigário forâneo, né? Isso. O meu tempo já acabou, terminou em dezembro passado. Então, são 4 anos, aí depois renova. Agora é o padre Gabriel Balan, também da região nossa ali, do Ipiranga e bairros arredores. Ele agora representa a nossa região como vigário forâneo. E assim a gente vai renovando a cada 4 anos. É importante essa integração entre as comunidades, entre as paróquias. Né? Exatamente. E aí eu destaco que ontem, por exemplo, nessa integração, nós tivemos mais uma noite de mutirão de confissões na paróquia Sagrado Coração de Jesus, ali no Jardim Presidente Dutra. Éramos 10 padres confessando, gente da região toda ali participando. Ontem, tranquilamente, foram ouvidas mais de 100 confissões em um pedaço da noite, das 7h30 até umas 9h30 da noite. E assim, imagine, serão 10 noites de mutirão. Então a gente vai chegar assim a tranquilamente umas 800 confissões só nos mutirões, fora os momentos que nas paróquias cada padre e o povo vai criando também. Então sim, é integração e a Quaresma nos ajuda nisso. Então nesses mutirões todo mundo tem oportunidade. Não consegui, não deu horário lá na minha igreja, tem na minha, se a minha comunidade não tem, certamente na outra tem essa mobilização. E basta procurar pelas paróquias nas redes sociais, você vai encontrar lá toda a programação tranquilamente. Muito obrigado, Padre Leandro Pupim, aqui na Rádio Nova Ribeirão, participando conosco, sempre trazendo informações. 8h15 da Rádio Nova Ribeirão. Helena Agostinho mandou uma mensagem perguntando horários de missa. Então vamos lá. Lá na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, fica na Rua Espírito Santo, no segundo quarteirão. A Espírito Santo, você conhece ela pelo Ipiranga, mas em verdade ela nasce ali na Zé Renner. Ela nasce ali na Rua Paranapanema. Então no segundo quarteirão, hoje 18 horas. A paróquia São Pedro, a matriz fica na Rua Bahia, esquina com a Rio Grande do Norte. Então lá tem missa hoje, sábado, às 19 horas. Aos domingos as missas são às 7, às 10 e às 19. E naquele propósito que o padre falou de missas diárias, lá tem de terça e quinta às 6h30 da manhã. Na terça é lá na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora e na quinta-feira lá na São Pedro. Mas pode entrar também. A São Pedro está ficando moderna. Agora já tem site, já tem Facebook, já tem Instagram e tem também canal no YouTube com o padre sempre trazendo algumas reflexões importantes.